Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Continuamos o nosso caminho de preparação para a consagração a São José. E a gente vai percebendo que a gente vai olhando na ladainha os títulos, as virtudes de São José, para podermos amar mais São José, agradecermos a Deus por todas as virtudes que Ele concedeu a São José e também pedir a São José que Ele nos ajude a viver a mesma virtude, a mesma vida virtuosa. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer é sobre a seguinte invocação: São José Castíssimo, rogai por nós. As virtudes de São José que são elencadas na ladainha, perceberam que elas são todas colocadas no superlativo, né? Justíssimo, castíssimo, fortíssimo, prudentíssimo. Quer dizer que São José, assim como Nossa Senhora, eles tinham um grau de virtude muito elevada. Claro que isso não é obra da ação humana, da força humana, é porque a graça os elevou a essa magnitude. Então, São José era um homem não somente casto, mas castíssimo. A virtude da castidade é a virtude que ordena os nossos afetos, a nossa sexualidade, os nossos desejos, para que eles sejam vividos para o amor, com pureza e conforme o plano de Deus para a nossa vida. Então, a castidade, ela não é uma negação da sexualidade, mas é a vivência da sexualidade de uma maneira pura, de uma maneira amorosa, de uma maneira que ela seja vivida como um dom de Deus e na graça de Deus. O contrário da castidade é a luxúria. A luxúria, ela é a desordem dos nossos desejos, da nossa sexualidade, de maneira que a nossa sexualidade seja vivida não conforme o plano de Deus, mas simplesmente de uma maneira desordenada, egoísta, voltada para nós mesmos, voltadas para a imoralidade, para a impureza. Isso é luxúria, é o contrário da castidade. É inegável que nesse momento da história em que nós vivemos, a luxúria é uma coisa muito comum. O nosso ambiente, o ambiente da nossa sociedade é muito cheio de imoralidade. A sexualidade, ela é muito exaltada, mas não de maneira respeitosa e pura, de maneira muito imoral, desonesta. A consagração a São José nos ajuda a crescer na castidade, uma vez que ele foi um homem castíssimo. A consagração a São José nos ajuda a vivermos a castidade mesmo cercado de tantos contravalores e de tantas imoralidades. Engana-se quem pensa que castidade é coisa apenas para solteiros ou coisa apenas para sacerdotes e religiosos. Castidade também é para os casados.
É claro que uma pessoa que é casada, ela vai viver a castidade de uma maneira diferente de um celibatário ou de um solteiro. No casamento, essa castidade, ela é vivida no respeito e no amor com o qual a intimidade conjugal acontece. Essa castidade é vivida na abertura à vida. Essa castidade é vivida na fidelidade conjugal. Uma pessoa que é solteira e está se preparando para o casamento, vive a castidade se guardando para o matrimônio, vive a castidade fugindo das ocasiões de pecado, fugindo de coisas imorais e imodestas, fugindo de ver coisas imodestas ou de se vestir de maneira imodesta. Assim como um celibatário, ele vive a castidade consagrando a sua sexualidade, os seus afetos, todos a Deus, oferecendo para Deus, se abstendo do casamento no sentido físico, biológico, da paternidade no sentido biológico, mas vivendo esse amor esponsal e paterno em um sentido espiritual. Então, castidade, a virtude da castidade, é uma coisa que tem tudo a ver com família. É uma virtude que nos ensina a viver em família, a vivermos o amor esponsal, a vivermos a nossa vocação à paternidade e à maternidade. E tratando então desse tema da castidade de São José, o livro que nós estamos meditando nos traz a história do Santo Anelo, na página 201 do livro, se alguém gostaria de ler depois. Santo Anelo não é uma pessoa. Em italiano, anello é anel. Então, se refere ao anel que São José deu para Nossa Senhora como compromisso de casamento. Esse anel ele se encontra na Catedral de São Lourenço, na Perugia, Itália, um lugar que fica bem pertinho de Assis. A beata Ana Catarina Emmerich, nós já falamos dela aqui, é uma santa que teve várias visões sobre a história de Jesus, de São José, de Nossa Senhora. Ela teve a visão do anel de casamento de São José e de Nossa Senhora. Durante muito tempo ninguém sabia onde estava esse anel, mas nas suas visões ela viu como era esse anel e que esse anel estava em uma igreja da Itália. Ela teve as visões no dia 29 de julho de 1821 e no dia 3 de agosto de 1821. Ela diz assim: Eu vi o anel de casamento da Virgem Santíssima, nem de prata, nem de ouro, nem de qualquer outro metal, escuro e iridescente. Não é fino, mas grosso, com pelo menos um dedo de largura. Vi-o suave, mas como coberto por pequenos triângulos iguais, nos quais havia letras. Por dentro, uma superfície chata. O anel tem algo gravado. Vi-o guardado por muitas chaves no interior de uma bela igreja. Devotos que se preparam para o casamento levam suas alianças para tocá-lo. E aí no dia 3 de agosto, essa visão foi a do dia 29 de julho, e no 3 de agosto ela escreve: Nos últimos dias, vi muito da história da aliança de Maria, mas devido às perturbações e à dor que me afligem, não posso relatá-lo de modo bem articulado. Vi hoje um festival numa igreja na Itália, onde se encontra o anel de casamento. Parece-me que ele estava pendurado numa espécie de ostensório, acima do tabernáculo.
havia um grande altar magnificamente decorado. Via-se o seu fundo através da prataria. Vi muitos anéis sendo levados até o ostensório para que o tocassem durante o festival. Vi Maria e José em seus trajes nupciais, cada um de um lado do anel, como se José estivesse a colocá-lo no dedo da Virgem Santíssima. Ao mesmo tempo vi o anel reluzir e como que mover-se. A beata Ana Catarina, ela não sabia, nas visões, ela descreve apenas que viu que estava numa igreja da Itália, mas ela nem sabia que igreja era essa e a sua localização exata. E aí as pessoas começaram a procurar onde estaria então esse anel. Esse anel estava na Catedral de São Lourenço, na Perúdia, e as descrições batem com aquilo que a beata descreve que ela viu. O anel, ele é de um material iridescente e âmbar, como se fosse de um amarelo escuro. E a data em que a beata viu é a data próxima da grande festa da Porciúncula, de Nossa Senhora dos Anjos, no dia 2 de agosto. Então, muitos peregrinos, eles vão até Assis para celebrar a festa da Porciúncula e passam ali nessa igreja na Perúdia. E esse anel está num relicário, como a beata viu, que se parece com um ostensório. No centro do relicário ali está o anel. E todos os casais que visitam essa igreja, aqueles que são casados na igreja, é permitido a eles tocarem as suas alianças no anel de casamento de São José e de Nossa Senhora. Olha aí, se um dia você for para Assis e você é casado, dê uma passadinha nessa igreja, fica apenas a 14 quilômetros de Assis, é bem pertinho. Mas veja, esse anel, essa relíquia do casamento de São José e de Nossa Senhora, nos mostram como o casamento é uma coisa santa, o casamento é uma coisa sagrada. Nesse tempo em que tantos casamentos estão se desfazendo, tanto adultério está acontecendo, tantas pessoas têm seus desejos, a sua sexualidade tão desordenada, vamos pedir a São José a graça da castidade, que ele nos ajude a sermos pessoas castas, a ordenarmos a nossa sexualidade, os nossos desejos para a pureza e o amor com o qual Deus quer que nós o vivamos. Vamos, nesse dia, rezar a ladainha de São José e a oração a vós, São José. Que São José Castíssimo nos ajude a crescer na pureza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.